Miguel Najib. Isso. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Essa discussão é muito interessante, é muito rica. E, agora, ela carece de objetividade. O que é, afinal de contas, a ideologia de gênero? Vamos chamar de teoria de gênero. A teoria de gênero é uma hipótese científica. Ela surgiu em universidades norte-americanas ou europeias e ela é debatida no ensino superior, nas pós-graduações, em diversos ambientes acadêmicos do mais alto nível. Por que é que este assunto está entrando nos planos municipais de educação? Os municípios, por força da Constituição Federal, cuidam prioritariamente da educação infantil e do ensino fundamental. Essa é a prioridade que a Constituição estabelece aos municípios. Será que se pretende submeter a discussão da teoria de gênero, eu não estou nem falando aqui em ideologia de gênero, será que se pretende submeter a discussão, o debate dessa hipótese científica a crianças de 5, 6, 7, 8 anos de idade? Será essa a intenção dos planos municipais de educação? Crianças de 5, 7, 8, 10 anos de idade estão intelectualmente preparadas para debater cientificamente essa hipótese científica? Essa é a pergunta. Criança, obviamente, não. Essa é uma discussão complexa do ponto de vista científico. É uma hipótese antropológica. A hipótese de que, como diz aqui nesse pequeno panfleto, é a hipótese de que ninguém nasce homem ou mulher, mas deve construir sua própria identidade, isto é, seu gênero ao longo da vida. Eu não sei se essa hipótese é verdadeira ou falsa. Eu sei que ela é muito debatida no plano entre cientistas, entre antropólogos, sociólogos, psicólogos. É uma hipótese científica debatida. Será que se pretende discutir isso com crianças de 7, 8, 10 anos de idade? Obviamente, não. Eu não acredito que seja essa a intenção dos planos municipais de educação. Então, qual é o objetivo? Eu tenho uma hipótese, eu trabalho com a seguinte hipótese. O que se pretende é colocar essas ideias na cabeça dos professores. É ensinar aos professores exatamente isto, que ninguém nasce homem ou mulher, mas deve construir a sua própria identidade, isto é, o seu gênero, ao longo da vida. A intenção é transmitir esta noção aos professores, mas não de maneira crítica. Pretende-se que os professores acreditem nisso. E, ao acreditar nisso, pretende-se que os professores apliquem essa teoria nas suas salas de aula, com crianças de 6 anos, 5 anos, 7 anos. Ou seja, que esses professores ensinem às suas crianças, ou melhor, ensinem não, tratem das suas crianças como se elas não fossem nem meninos nem meninas. É aquele famoso, existe um livro intitulado Menino Brinca de Boneca. Eu não vou entrar no mérito, eu não quero discutir aqui se isso é certo ou é errado. Eu não entro nessa discussão. Eu só sei de uma coisa: isso mexe com o direito dos pais na educação dos filhos. Eu não entro no mérito. Eu acho que haverá pais que concordarão que esse assunto seja tratado, que os seus filhos sejam educados dessa maneira pela escola. Mas haverá pais que não concordarão. Estes pais que não concordam e que, por não terem recursos, são obrigados a matricular seus filhos numa escola pública. Esses pais têm direito de ser respeitados? Tem. E essa resposta eu posso dar com absoluta segurança, porque nem sou eu que estou dizendo isso. Quem diz que os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções, é um tratado internacional sobre direitos humanos assinado pelo Brasil, que tem força de lei no Brasil. Portanto, a lei, curiosa, é um detalhe jurídico, mas é relevante. Essa lei, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela está acima da lei ordinária. Ela está abaixo apenas da Constituição Federal. Certo? Esta lei assegura aos pais, eu vou repetir, o direito a que seus filhos recebam
a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Bom, eu ouvi aqui vários deputados dizendo, assegurando que a ideologia de gênero, chamemos assim, não vai entrar no Plano Municipal de Educação de Maceió. Pois bem, eu quero dizer aos senhores que pouco importa. Infelizmente, pouco importa. Este assunto já está nas salas de aula. Os professores já estão transmitindo esses conteúdos, independentemente da lei, aos seus alunos. Essa é a realidade das salas de aula. Isso que se disse que um boato, essas cartilhas, esse livro do Marcos Ribeiro, chama Mamãe, Como Eu Nasci, ele foi distribuído em 2012 nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Recife. Eu quero ler um trecho desse livro, está na página 22, é da segunda edição. Eu estou lendo a segunda edição, pode ser que ele tenha modificado isso. Vejam o que está nesse livro do professor Marcos Ribeiro, que crianças de 7 a 10 anos de idade tiveram que ler nas escolas de Recife. Eu vou ler um trechinho. Agora que você já sabe o que é o pênis e a vulva, vale dizer mais uma coisa. Alguns meninos gostam de brincar com o seu pênis e algumas meninas com a sua vulva, porque é gostoso. Pessoas grandes somos nós, pais, avós. Pessoas grandes dizem que isso vicia, ou tira a mão daí que isso é feio. Só sabem abrir a boca para proibir. Ele está se dirigindo aos nossos filhos. Só sabem abrir a boca para proibir. Mas a verdade, e aí ele vai dizer aos nossos filhos o que é a verdade em matéria de moral. Vejam só, a gravidade disso. Mas a verdade é que essa brincadeira não causa nenhum problema. Você só tem que tomar cuidado para não sujar ou machucar, porque é um lugar muito sensível. Mas não se esqueça, essa brincadeira que dá uma cosquinha muito boa, não é para ser feita em qualquer lugar. É bom que você esteja num canto sem ninguém por perto. Fecho aspas. O argumento. Foi. Eu senti uma ponta de vergonha alheia agora. Mas, como eu disse, esse assunto já está nas salas de aula. Esses temas já estão dentro das salas de aula. A chamada desconstrução da heteronormatividade, que é uma prioridade, é uma bandeira do movimento LGBT. Eu acho que é uma bandeira legítima para ser levada aos meios de comunicação, às televisões, à praça pública, às câmaras municipais, onde se debate entre adultos. Esse é um tema importante para ser debatido, mas não com crianças, não com indivíduos. Não é um tema que não pode ser debatido com crianças e um tema que não pode ser imposto de maneira subliminar a indivíduos que são constrangidos a estar dentro da sala de aula, as crianças ou jovens. Eles são obrigados a estar lá. Portanto, se o professor utiliza a sala de aula para promover as suas próprias concepções morais, ele estará violando a liberdade de consciência e de crença dos estudantes. Uma liberdade que é assegurada pela Constituição Federal. E digo mais, um Estado que se define como laico. O Estado brasileiro é um Estado laico, isso consta expressamente da Constituição Federal. Esse Estado deve ser neutro em relação a todas as religiões. Pois bem, as religiões têm a sua própria moralidade. A religião cristã, que é a religião da maior parte do povo brasileiro, tem a moral cristã. Portanto, um Estado que se define como laico não pode usar o sistema de ensino para promover uma moralidade que seja hostil a uma determinada religião. Se o Estado puder usar o sistema de ensino para hostilizar a moralidade de uma religião, ele estará hostilizando essa própria religião. E nada impede que amanhã ou depois ele venha a hostilizar outro tipo de moralidade.
Por exemplo, ele pode hostilizar a moralidade laica, a moralidade que está subjacente, por exemplo, ao movimento do LGBT. Existe uma moralidade. Eles também têm as suas hipóteses morais e trabalham com elas. Se o Estado puder hostilizar a religião cristã, ou melhor, a moralidade da religião cristã, nada impede que ele amanhã venha a hostilizar a moralidade de vocês. Que ele venha colocar vocês numa situação de perseguição moral que vocês hoje sofrem. Sim, na sociedade existe preconceito contra homossexuais, existe preconceito. É preciso lutar contra esse preconceito, mas respeitando a Constituição Federal. Muito obrigado pela oportunidade.